Levítico capítulo 13. Esse é grande. E Yahvé falou a Moisés e a Arão e disse: se formar sobre a pele de um homem um tumor, um dartro ou uma mancha, pode tratar-se de um caso de lepra da pele. Será conduzido a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes seus filhos. O sacerdote examinará a enfermidade sobre a pele. Se no lugar enfermo o pelo se tornou branco e a enfermidade se tornou mais profunda na epiderme, é caso de lepra. Depois da observação, o sacerdote o declarará impuro. Mas, se sobre a pele há uma mancha branca, sem depressão visível da pele, e o pelo não se tornou branco, o sacerdote isolará o enfermo durante 7 dias. No 7º dia, o examinará. Se verificar com seus próprios olhos que a enfermidade permanece sem se alastrar sobre a pele, o isolará durante mais 7 dias, e o examinará novamente no 7º dia. Se verificar que a enfermidade se tornou baça e não se desenvolveu sobre a pele, o sacerdote declarará o homem puro, pois trata-se de dartro. Depois de haver lavado as suas vestes, ficará puro. Contudo, se o dartro se alastrou sobre a pele depois que o enfermo foi examinado pelo sacerdote e declarado puro, apresentar-se-á de novo ao sacerdote. Depois de o ter examinado e ter constatado o desenvolvimento do dartro sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando aparecer em um homem uma enfermidade do gênero da lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se constatar sobre a pele um tumor esbranquiçado, pelos que se tornaram brancos e o aparecimento de uma úlcera, é lepra inveterada sobre a pele. O sacerdote o declarará impuro. Não o isolará, pois que, sem dúvida alguma, está impuro. Mas, se a lepra se alastrar sobre a pele, se a enfermidade a recobrir totalmente, e se estender da cabeça aos pés, até onde pode observar o sacerdote, este examinará o enfermo e, verificando que a lepra recobre todo o seu corpo, declarará puro o enfermo. Visto que tudo se tornou branco, está puro. Contudo, no dia em que aparecer nele uma úlcera, ficará impuro. Após o exame da úlcera, o sacerdote o declarará impuro. A úlcera é coisa impura, é proveniente da lepra. Mas se a úlcera se tornar branca, o homem procurará o sacerdote. Este o examinará, e se verificar que a enfermidade se tornou branca, declarará puro o enfermo. Está puro. Quando alguém tiver na pele uma úlcera de que já foi curado, se formar no lugar da úlcera um tumor esbranquiçado ou uma mancha branco-avermelhada, esse homem se apresentará ao sacerdote. Este o examinará. Se verificar um aprofundamento visível da pele e embranquecimento do pelo, o sacerdote o declarará impuro. É caso de lepra que se manifesta na úlcera. Se, ao examiná-lo, o sacerdote não constatar pelos brancos nem aprofundamento da pele, mas um embranquecimento da enfermidade, então isolará o enfermo durante 7 dias. Declará-lo-á impuro se a enfermidade se desenvolver sobre a pele. É um caso de lepra. Mas se a mancha permanecer estacionária, sem estender-se, é a cicatriz da úlcera. O sacerdote declarará o homem puro. Quando se der na pele de alguém uma queimadura, se formar na queimadura um abscesso, uma mancha branco-avermelhada ou esbranquiçada, o sacerdote a examinará. Se constatar que o pelo se tornou branco ou que houve um aprofundamento visível da mancha na pele, é a lepra que se desenvolve na queimadura. O sacerdote declarará o homem impuro. É caso de lepra. Se, ao contrário, o sacerdote não constatar em seu exame, pelos brancos na mancha, nem aprofundamento da pele, mas que a mancha se tornou esbranquiçada, o sacerdote o isolará por 7 dias. No 7º dia, o examinará, e, se a enfermidade se tiver propagado na pele, declará-lo-á impuro. É caso de lepra. Se a mancha permaneceu estacionária, sem se propagar na pele, mas pelo contrário, tornou-se pálida, nada mais é do que um tumor da queimadura. O sacerdote declarará o homem puro, pois a cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher apresentar uma chaga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a chaga,
e se constatar uma depressão visível da pele, com pelo amarelado e fino, declarará o enfermo impuro. É tinha, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Se, ao examinar este caso de tinha, o sacerdote constatar que não há depressão visível da pele, nem pelo amarelado, isolará por 7 dias o tinhoso. No 7º dia, examinará a enfermidade, e, se constatar que a tinha não se desenvolveu, que o pelo nela não é amarelado, que não há depressão visível da pele, o enfermo rapará os pelos, exceto na parte tinhosa, e o sacerdote o isolará pela 2ª vez durante 7 dias. No 7º dia, examinará a enfermidade, e se constatar que não se desenvolveu sobre a pele, que não há depressão visível da pele, o sacerdote declarará puro o enfermo. Depois de ter lavado as suas vestes, ficará puro. Contudo, se após a purificação a tinha se desenvolver sobre a pele, o sacerdote o examinará. Se constatar um desenvolvimento da tinha sobre a pele, é porque o enfermo está impuro, e não se verificará se o pelo está amarelado. Mas se a tinha parece estacionária e o pelo preto cresceu nela, é porque a enfermidade está curada. O enfermo está puro, e o sacerdote o declarará puro. Se surgirem manchas sobre a pele de um homem ou de uma mulher, e se essas manchas forem brancas, o sacerdote as examinará. Se verificar que essas manchas sobre a pele são de um branco embaciado, trata-se de exantema, que se desenvolveu sobre a pele. O enfermo está puro. Se um homem perde os cabelos da cabeça, trata-se de calvície da cabeça, e está puro. Se é na parte da frente da cabeça que perde os cabelos, trata-se de calvície da fronte e está puro. Mas se houver na cabeça ou na parte da frente uma enfermidade branco-avermelhada, é uma lepra que se desenvolveu na cabeça ou na fronte de tal homem. O sacerdote o examinará, e, se constatar na cabeça ou na fronte um tumor branco-avermelhado com o mesmo aspecto da lepra da pele, então o homem está leproso, é impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro, pois está enfermo de lepra na cabeça. O leproso portador desta enfermidade trará suas vestes rasgadas e seus cabelos desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: impuro, impuro. Enquanto durar a sua enfermidade, ficará impuro, e estando impuro, morará à parte. Sua habitação será fora do acampamento. Quando em uma veste houver lepra, seja ela uma veste de lã ou de linho, um tecido ou uma coberta de lã ou de linho, de couro ou uma peça qualquer de couro, e se a mancha da veste ou do couro, ou do tecido, ou da coberta, ou do objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é caso de lepra, e deve se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a enfermidade e isolará o objeto durante 7 dias. No 7º dia, se observar que a enfermidade se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta, o couro ou o objeto feito de couro, qualquer que seja, é caso de lepra contagiosa. O objeto atacado está impuro. Queimar-se-á a veste, o tecido, a coberta de lã ou de linho, o objeto de couro, qualquer que seja, sobre o qual se apresentou a enfermidade, pois que é lepra contagiosa que deve ser destruída pelo fogo. Contudo, se ao examinar o sacerdote verificar que a enfermidade não se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta ou sobre o objeto de couro, qualquer que seja, então determinará que se lave o objeto atingido e o isolará pela 2ª vez, durante 7 dias. Após a lavagem, examinará a enfermidade e, se verificar que não mudou de aspecto, nem se desenvolveu, o objeto está impuro. Queimá-lo-ás no fogo, a corrosão no direito e no avesso. Mas, se ao examinar, o sacerdote verificar que após a lavagem a enfermidade ficou embaçada, então a rasgará da veste, do couro, do tecido ou da coberta. Contudo, se a enfermidade se propagar sobre a veste, o tecido, a coberta ou o objeto de couro, qualquer que seja, é porque a enfermidade está ativa, e então queimarás do fogo aquilo que foi por ela atacado. A veste, o tecido, a coberta e qualquer objeto de couro do qual desapareceu a enfermidade após a lavagem, ficará puro depois de lavado uma 2ª vez. Essa é a lei para o caso de lepra na veste de lã ou de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro, qualquer que seja.
quando se trata de declará-los puros ou impuros. Esse capítulo é o motivo das pessoas falarem que o Levítico é muito chato. Tá, vamos lá, falando sério agora. Caraca, mano, são 60 versículos falando sobre diagnóstico de lepra. Tipo assim, não fala nem de tratamento, pô. O capítulo seguinte fala de como purificar os leprosos, né? Aqui só fala de quando você vai saber se a pessoa tem impura ou impura. Tipo, mano, eu estudo medicina. Eu nunca li um livro de medicina ser prolixo desse jeito, tá? Já disse, mas enfim. Tá, não é o ponto, tô fugindo ao ponto aqui, porque isso aqui atingiu muito perto de casa. E aí eu tô indignado, mas enfim. Esse aqui é um livro, velho, um capítulo, perdão, que tá falando sobre diagnóstico. Assim como a gente falou da questão que havia um interesse biológico ali na questão da alimentação dos hebreus, porque havia um interesse também de preservação ali das comidas que fossem perigosas de comer, além de tudo que a gente falou no vídeo, né, questão religiosa, questão teológica. Aqui também tem isso. A gente também tem a questão biológica, que é de extremo interesse da comunidade saber se alguém é leproso. Porque se alguém for, tem que ser isolado. Bem, hoje em dia, ainda existe essa doença, ela não se chama mais lepra, ela se chama hanseníase. Era causada por uma bactéria e ainda se tem no nome da bactéria, no nome científico dela, a palavra lepra, mas não se lida mais assim. É uma doença que hoje em dia é tratável, depois de, não lembro de cabeça, mas depois de um certo tempo de tratamento, ela não é mais transmissível, enfim. Mas não existia isso nessa época, não existia antibiótico por mais uns 3.000 anos ainda depois disso que ser escrito. O que eles tinham que fazer era isso então, já que era uma doença que era perigosa, que podia trazer consequências muito sérias, podia ser deformante, e você não tinha como tratar ela, você isolava a pessoa. Então, mas acabava que tinha essa junção então da figura do sacerdote como uma figura religiosa e ali sendo quase médica, né, assim, digamos. Porque aí que vai ter que diagnosticar e determinar o que que é. Inclusive até outros termos aqui, né, como tinha, por exemplo. Eu não sabia que tinhoso vinha de tinha. Tipo, tinhoso a gente usa pra se referir a capetas hoje em dia, né. E tinha, né, não, tinha ainda é um termo médico. Também refere à afecção de pele. Então, assim, muitas coisas curiosas aqui, históricas mesmo, que eu tô me delongando assim, que eu não faço nos outros vídeos, mas porque tá na minha área de expertise. Não sou dermatologista. Mas vamos lá. Qual que é a relevância então da lepra num texto sagrado? A lepra aqui também é tido como uma analogia da condição do pecado que se alastra e que se domina sobre a pessoa. Então o pecado deixa marcas visíveis. A pessoa, quando ela tá com hanseníase avançada, ela tem deformidades na pele, ela tem alterações, pode ter necrose do próprio tecido da pele. Então a ideia é essa, que no começo é algo sutil. Assim como o pecado na nossa vida no começo pode ser algo que não traz tantas consequências negativas à primeira vista, se você deixa aquilo crescer, se você não trata aquilo, isso se alastra dentro de você e deixa marcas muito visíveis. E pior ainda, pode contaminar as pessoas à sua volta. Então, a imagem da lepra aqui como o pecado, nota, tô fazendo uma analogia, gente, por favor. Pecado não causa doença, pecado não causa infecção. Isso aqui tudo que eu tô falando é qual é a relevância teológica de você usar a lepra no texto sagrado. E que no final, quem vai vir curar isso é Jesus. Ninguém tinha coragem de tocar um leproso, assim como as pessoas não tinham realmente misericórdia pelo pecador. E Jesus vai chegar e falar, eu quero curar você, que é pecador. Eu não tô aqui pra formar a religião dos puros, eu tô aqui pra purificar os impuros. E a pessoa mais impura que existia na sociedade hebraica era o leproso. E é justamente a pessoa que Jesus vai atrás. Mas enfim, ainda teremos mais conversas sobre lepra nos próximos capítulos. Mas por hoje é isso.